Boa tarde, Valadares, e que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Este é o programa Voz das Assembleias de Deus e nós estamos iniciando agora mais uma apresentação da nossa programação de todo sábado, quando nos unimos aqui pelas ondas da TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares, para levarmos durante uma hora uma palavra de fé, uma mensagem de esperança, para anunciarmos a Cristo, Filho do Deus vivo, como Salvador dos que creem e como Senhor de todas as coisas. Este programa tem o condão ou o objetivo de fazer com que você entenda e de fato reconheça e finalmente aceite que a única possibilidade de vitória, de bênção, de prosperidade para a sua vida reside no fato de você crer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este programa tem o propósito de ser um meio através do qual o Espírito Santo vai comunicar salvação e graça sobre a sua vida e por isso nós aqui estamos pretendendo ser instrumentos de Deus em seu favor. O nosso propósito é que você esteja bem, que a sua casa viva um ambiente de paz, que o seu coração esteja, portanto, descansado, tranquilo, sossegado, para que por meio de todo esse cenário positivo, você possa se sensibilizar para Deus e nesta tarde o Espírito do Senhor consiga falar ao seu coração, que o seu coração seja então um terreno bom, um terreno propício, onde a boa semente, que é a palavra do Senhor, possa ser semeada. Esse é o nosso desejo, que você esteja vivendo essa plenitude de circunstâncias favoráveis ao recebimento ou à recepção, à acolhida da mensagem de Deus. Porém, se você está passando por um momento de turbulência, se você está vivendo um cenário num momento não tão positivo assim, nós também não nos desanimamos, pelo contrário, nós insistimos em dizer que Cristo Jesus tem para você a oportunidade de uma mudança de cenário. Ele, somente Ele, é poderoso para ir além das circunstâncias, transformar as situações e abençoar a nossa vida. Seja qual for o problema, a dificuldade que você vivencia, creia, Jesus Cristo é Senhor, Ele é Deus, Ele controla e dirige todos os aspectos da nossa vida. Permite, é fato, as dificuldades e as provações, mas é fiel companheiro para nos atender, para estender as suas mãos e abençoar a nossa vida. E é nessa esperança, é nessa alegria que nós estamos aqui, como boca de Deus, como oportunidades, como meios, como canais, através dos quais Deus vai comunicar a sua graça à sua vida. O instrumento de tudo isso está aberto diante dos meus olhos. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus e somente ela, não mais que ela, nenhuma tradição, nenhum magistério, nenhuma outra influência humana, não, somente a palavra, sola Escritura, somente a Bíblia e o Espírito de Deus interpretando esta palavra em nossos corações. Não o homem, não a vontade da carne, mas o Espírito Santo, por meio da divina influência que Ele provoca em nós. Por meio disto tudo, esta palavra se torna vida, se torna esperança. Ah, quantos já foram por ela transformados! Quantos corações receberam uma nova vida por meio desta palavra? Milhões, miríades eu diria, pessoas que receberam a influência positiva da palavra de Deus, abriram os seus corações e foram tocados pelo Espírito Santo, foram feitos novas criaturas na presença do Pai. Eu sou uma dessas pessoas. Há 24 anos atrás,
fui tocado por essa palavra. 24 anos, quase 25 anos se passaram e Deus me deu a honra, o privilégio, a graça de não apenas ter sido tocado por esta palavra, mas ser hoje também um daqueles que a anunciam, pretendendo sinceramente que o mesmo Espírito Santo toque também a você por meio desta palavra e transforme a sua vida. Querido, deixe-se tocar. Esta palavra é santa, essa palavra é poderosa, essa palavra dá sentido para a nossa vida, é ela que nos molda, que nos modela, é ela que faz com que nós entendamos de onde viemos, o quem somos, qual o propósito de nossa existência e para onde iremos. As grandes questões da humanidade estão respondidas nesta palavra. De onde viemos? Quem somos? Qual o propósito de existirmos? E para onde estamos caminhando? Essas são as questões fundamentais da humanidade, para as quais a humanidade busca resposta através dos séculos. E por meio dessa palavra, tudo isso está disponível para todos nós. Meus queridos, no programa de hoje, então, nós iremos viajar nesta palavra, ser por ela abençoados, não apenas na pregação da palavra de Deus, mas também por meio de louvores, por meio de notícias, tudo voltado para te fazer entender que o Senhor Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente, que o Senhor Jesus operou, opera e continuará operando em favor de todo aquele que nele espera, porque a Escritura diz que desde o passado nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, a respeito de um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Este Deus que trabalha, esse Deus que age, é Ele, é a respeito dEle que nós falamos, é o nome dEle que nós vamos comunicando por meio da nossa programação. Muito bem, meus queridos, feita essa introdução, demonstrado todo, dado esse relatório aqui, né, que nós começamos, tínhamos que terminar, eu vou dar uma paradinha agora e chamar uma melodia, uma adoração, uma letra musical que vai adorar o nome de Jesus Cristo, e daqui a pouco eu já volto dando introdução à mensagem que será pregada para os nossos corações nessa tarde de sábado. Louve a Deus conosco, vamos lá, daqui a pouco a gente volta. A Sião, assim eu vou. Atrás eu não volto nunca mais. Vou seguir a Sião. Irmão, se você também vai, diz eu vou. Expresse com suas mãos, eu vou a Sião. Eu vou a Sião, sim eu vou. Sim eu vou ao lar, sim eu vou, Senhor. Sim eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim eu vou, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim eu vou, eu vou. Sim eu vou ao lar, sim eu vou, Senhor. Sim eu vou.
seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou. Pastor Wellington também vai estar lá. Pastor Wellington também vai estar lá. Com ele eu vou pra Sião, eu vou. Oh, sim, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lado Sim, eu vou. do Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou. Nossa família também vai estar lá. Nossa família também vai estar lá. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Oh, sim, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lado. Sim, eu vou. Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou. Esta igreja também vai estar lá. Esta igreja também vai estar lá. Com vocês vou pra Sião, eu vou. Oh, sim, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Ao lado. Sim, eu vou. Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Caminhando. Sim, eu vou. Ao lado. Sim, eu vou. Com o Senhor. Sim, eu vou. Seguindo não posso olhar pra trás. Oh, sim, eu vou. Eu sei que eu vou. Sim, eu vou. Com você. Sim, eu vou. Ao lado. Sim, eu vou. Com o Senhor. Sim, eu vou. Eu e você não vamos ficar aqui. Vamos a Sião. Aleluia! Aleluia! Mais uma vez, nos fale para onde nós vamos muito em breve. Eu vou a Sião. Vocês querem ir comigo? Todos nós sabemos que perto está o dia da vinda do Filho de Deus. O homem das mãos furadas virá e não tardará. Eu e você deveremos estar prontos para quando ele disser: vem, meus filhos, você puder dizer: vou. Estaremos lá. As assembleias
trazem para você grande projeto Canal em Ação, uma igreja comprometida com a cidadania. Venha participar conosco. Assistência jurídica ao público, verificação de pressão, verificação de glicose, recreação infantil com palestra, distribuição de saquinho surpresa, brincadeiras com pula-pula, piscina de bolinhas e outros, palestra de educação financeira cristã e palestra pastoral. Dia 21 de fevereiro de 2015, sábado, de 14 às 19 horas, Avenida do Canal 519, Altinópolis, Governador Valadares. O evento é gratuito, aberto ao todo o público. Igreja Assembleia de Deus, uma igreja comprometida com a cidadania. Retornamos com o Evangelho aberto diante dos nossos olhos, e o Evangelho está aberto em Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e o versículo 9, que é por meio do qual nós iremos fazer as nossas reflexões nessa tarde de sábado. A palavra de Deus, escrita por São Marcos em seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 9, está escrito: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? É uma pergunta. Amém? Jesus Cristo está dirigindo aqui uma pergunta aos seus interlocutores. Ele está dizendo: olha, vem cá, o que é mais fácil fazer? Dizer a esse paralítico que os pecados dele são perdoados? Ou dizer a ele: levanta, toma tua cama e vai embora? Jesus então está fazendo um questionamento a pessoas que falavam com ele. Pastor, quem estava falando com Jesus? Meus queridos, aqui no contexto do capítulo 2, me desculpe, eu anunciei para você o capítulo 1, versículo 9, mas na verdade é o capítulo 2, versículo 9, nós encontramos o episódio em que Jesus, estando na cidade de Cafarnaum, ele cura um paralítico. A Bíblia descreve alguma coisa a respeito desse episódio e é algo que enriquece muito a nossa vida. Mas essas duas perguntas, elas são fundamentais. Vejam bem que nos versículos anteriores, a Bíblia diz que Jesus, estando em Cafarnaum, ele foi cercado por uma grande multidão. Jesus morava em Cafarnaum. Era ali onde ele tinha a sua residência. Existe uma teoria de que Jesus não tinha casa para morar, mas isso é uma bobagem. A Bíblia diz com clareza, está aqui, Cafarnaum. Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Vejam bem que a Bíblia está dizendo que Jesus, em suas viagens, esporadicamente ele passava por Cafarnaum, onde tinha a sua residência. E ele, mais uma vez, a Bíblia diz que alguns dias depois, ele entra de novo na cidade de Cafarnaum e a notícia se espalhou: olha, Jesus está em casa, Jesus chegou, Jesus está em sua casa. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Pronto, Jesus chega na sua casa, para depois de muitos dias de peregrinação, passar uns dias na cidade de Cafarnaum, quem sabe no seu propósito, claro, realizar alguma coisa grande naquela cidade, porque Jesus, sendo Filho de Deus, onisciente, sendo Deus um com o Pai, onisciente, ele sabia exatamente tudo o que haveria de ocorrer ali. Estando Jesus em casa, na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que tantas pessoas se juntaram em volta dele, que a casa ficou absolutamente lotada, e até mesmo junto à porta de saída, as pessoas se aglomeraram, ninguém conseguia mais entrar, e quem estava lá dentro, ninguém queria sair de lá. Afinal, quando as pessoas estão na presença de Jesus, esse é o melhor lugar onde alguém pode estar. Ninguém quer sair, ninguém quer se afastar. As multidões se afluíram para a casa onde Jesus estava e encheram aquela casa de modo que ninguém podia mais entrar ali. E o versículo 3 diz que um grupo de pessoas chega às portas daquela casa, trazendo consigo um homem paralítico, uma pessoa
que eles pretendiam colocar diante de Jesus para ser tocada pelo Mestre. E quem sabe, na fé deles, na esperança deles, quem sabe, colocando esse homem diante de Cristo, ele terá a oportunidade de ser curado. 4 homens traziam certamente deitado numa padiola, numa maca, e esses 4 homens trazendo esse paralítico. Mas quando eles chegam às portas da casa de Jesus, na casa onde Jesus encontram ali um cenário de dificuldades. Eles não conseguiam entrar, porque afinal de contas, uma multidão tomava conta daquele lugar e ninguém conseguia mais adentrar aquela casa. Ora, se para uma pessoa só seria difícil adentrar ali, imagine então 4 pessoas carregando um quinto, talvez deitado numa maca ou carregado nos braços, uma dificuldade, quase que uma impossibilidade. Porventura, seria o caso de alguém desistir e dizer, olha, não tem jeito, não temos a mínima condição. Veja bem, e talvez até olhar para o paralítico e dizer, olha, desculpa, nós tentamos, nós te trouxemos até aqui, mas veja a multidão, nós não temos como entrar, é impossível. Mas queridos, quando nós queremos ter um encontro com Cristo, quando nós entendemos que nós temos um desafio de fé, e que em Cristo Jesus nós vamos encontrar a resposta, é Ele que vai nos dar a vitória, então nós não nos submetemos às dificuldades, nós não nos curvamos diante das impossibilidades. Há pessoas que se afastam de Cristo, que não procuram ao Senhor, que não se aproximam dEle, que se curvam às impossibilidades. Qualquer dificuldadezinha que acontece em sua vida, ele está desistindo, ele está fugindo, está se afastando. Esses 4 homens, carregando aquele 5º homem, carregando aquele paralítico, eles olharam o desafio que estava diante de si e não entenderam aquilo como uma impossibilidade. Antes eles buscaram uma forma de vencer, uma forma de driblar a impossibilidade que parecia estar diante dos seus olhos. Então eles olham para cima e eles veem o telhado, e certamente um deles, o mais criativo, ele então olha e diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos subir no telhado dessa casa, vamos afastar as telhas e nós vamos amarrar essa maca, nós vamos dar um jeito, mas nós vamos fazer descer esse paralítico pelo telhado e nós vamos colocá-lo no meio da sala, exatamente onde Jesus está. E eu tenho certeza que o Jesus irá tocar nele, irá mudar a história desse homem. E a Bíblia diz, no versículo 4, não podendo aproximar-se do mestre por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui está a resposta. Não era nos braços, não era no colo, não era arrastando, não. Era num leito, numa maca, numa padiola. E eles então afastam as telhas e eles descem a pessoa e colocam esse paralítico diante de Jesus. E isso foi uma coisa gloriosa. Jesus ficou absolutamente maravilhado, não apenas com a fé daqueles homens, mas com a capacidade que eles tinham de se dedicar a essa fé, de se esforçar por ela. Ah, meus queridos irmãos, o Senhor é o mesmo, Jesus é o mesmo. Ele continua procurando exatamente isso no coração das pessoas. Ele continua buscando corações para os quais ele possa olhar e se maravilhar. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E essa frase de Jesus foi algo que causou perplexidade nos seus ouvintes. Aliás, todas as vezes que Jesus usava essa frase, ele causava perplexidade nas pessoas que o ouviam, sobretudo os religiosos. Ah, religiosos, vocês sempre foram um problema para o reino de Deus. Hoje em dia as pessoas têm tanto orgulho de se declarar religiosos, não é? Mas vocês sempre foram um problema para o reino de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para o paralítico e disse a ele, filho, perdoados são os teus pecados, o próximo versículo vai dizer que dentro da casa de Jesus estavam ali assentados também no meio daquela multidão os escribas, os fariseus,
aqueles que se declaravam doutores da lei, intérpretes da Escritura, como alguma religião também hoje se considera, não é? Nós somos os guardiões da Escritura, nós somos os intérpretes da Escritura por excelência, e por isso o Espírito Santo revelou a nós e a mais ninguém os mistérios da sua palavra. Portanto, a tradição ensinada por nós tem o mesmo valor ou maior valor ainda do que a própria Escritura. O nosso magistério, o nosso ensino não pode ser superado, e quem fizer diferente é um herege. Deve ser, portanto, tratado como um que se afasta da fé. Deve ser chamado para ser corrigido. Nós somos os intérpretes. Pois é, um grupo de pessoas como estas estava também diante de Jesus dentro de sua casa. Não é estranho, portanto, saber que dentro da casa de Deus existem pessoas que se autodeclaram intérpretes da Escritura, dominando sobre ela, fazendo com que sua tradição e seu magistério, seu ensino, se sobreponha ao texto que por si só fala, o texto que por si só declara, e que pela ação do Espírito Santo comunica aos nossos corações a verdade de Deus. Por isso, algumas pessoas como essas estavam ali. Na sua teologia, somente Deus poderia perdoar pecados e, portanto, Jesus, a quem eles tanto combatiam, a quem eles tanto perseguiam, jamais poderia dizer uma frase como aquela. E a Bíblia diz: estavam ali assentados alguns dos escribas que conversavam entre si e pensavam em seus corações, dizendo: este profere blasfêmias. Por que ele diz assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então os escribas estavam ali, os religiosos, os intérpretes, os teólogos, não é? Aqueles que pensavam assim: Deus deu a franquia do seu reino para nós, somente nós podemos interpretar, só nossa interpretação é a correta, ninguém pode fazer diferente daquilo que nós estamos ensinando, nós somos franqueados do reino. E eles estavam ali, e como dominadores da franquia, fizeram esta pergunta: olha, mas por que esse homem comete essas blasfêmias? Somente Deus pode perdoar pecados, e é por isso que Jesus, conhecendo os seus corações e sabendo que isso se passava em suas vidas, Jesus então olha para eles e diz assim: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é mais difícil fazer? Dizer a esse homem que os seus pecados são perdoados, ou dar a ele uma ordem para que se levante de sua paralisia, pegue esse leito em qual ele está deitado e volte para a sua casa e ande finalmente? O que é mais difícil fazer? Chegamos, portanto, meus queridos, ao final da primeira fase da nossa mensagem. A primeira fase é essa, é uma exposição textual, onde nós apresentamos o fenômeno, o episódio, a história maravilhosa, que vai terminar com Jesus mandando esse homem se levantar, e esse paralítico ficando de pé, tomando o seu leito e indo embora para a sua casa. Louvemos mais uma vez ao Senhor, e daqui a pouco eu volto com a segunda parte dessa mensagem, fazendo algumas aplicações na nossa vida, para que nós conheçamos mais uma vez o poder de Deus e o poder de sua palavra, para que nós conheçamos quem Jesus Cristo de fato é. Louvemos a Deus e a gente volta já. Vamos lá.
esperança provém só de ti. Se no meu caminhar vales que eu encontrar, sua mão pode me segurar. Levanta sua mão ao céu e cante. Deus, tu és o meu Senhor, a ti, só a ti louvarei. Deus, tu és, Deus, tu és. Deus, tu és meu Salvador, a ti, só a ti recorrerei. Seu amor não tem fim, faz. Seu amor não tem fim, é abrigo pra mim, esperança provém só de ti. Se no meu caminhar, se no meu caminhar vales que eu encontrar, sua mão pode me segurar. Deus, tu és, cante bem forte. Deus, tu és o meu Senhor, a ti, só a ti louvarei. Deus, tu és, Senhor. Deus, tu és meu Salvador, a ti, só a ti recorro. Faça um grande coral agora com a sua voz aí. Deus, tu és, levanta sua mão. Coral. Mais uma vez a voz do coral da igreja aí, vai. Deus, tu és. Só pare quando quiser, viu, irmão? Levanta a mão lá em cima. Faça estremecer esse local aqui, irmão. Diga, Senhor, a ti, só a ti recorrerei. A ti, somente a ti, só a ti recorrerei. Oh, a ti, só Louvado seja Deus por esse louvor maravilhoso que você acaba de ouvir e assistir, não é? A performance desse adorador, dessa adoradora servindo
ao nome do nosso Deus. E então, queridos, voltamos onde terminamos. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados. Ou então dizer, paralítico, levanta, toma o teu leito e vá para a sua casa. O desfecho dessa história nós iremos ver agora. Jesus continua dizendo, obviamente ninguém lhe deu resposta alguma dessas perguntas que ele fez. Então Jesus continua com a fala. E ele diz, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder na terra para perdoar pecados, ele olhou para o paralítico e disse, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que o paralítico se levantou, versículo 12, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa como esta. Oh, louvado seja Deus! É por isso, querido, que a fé evangélica, ela só admite a Bíblia e mais nada. Porque esse texto nos basta. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. O Filho de Deus operando a transformação na vida de um homem que estava limitado a seu tempo. Ah, meus queridos, se você entender as limitações de uma pessoa que tem deficiência hoje, você não faz a mínima ideia de como seria nesse tempo e dentro dessa cultura. As pessoas com deficiência hoje, existe todo um trabalho para o resgate de sua cidadania ou para a garantia de sua cidadania, não é? Nós temos leis que trabalham a sua inclusão no mercado de trabalho, incentivam empresas para que recebam nos seus quadros de funcionários pessoas com deficiência, leis federais que determinam que os concursos públicos reservem vagas para pessoas com deficiência. Hoje, as pessoas com deficiência são incentivadas a estarem nas faculdades, cursando. As pessoas com deficiência estão no ministério evangélico, graças a Deus. Enfim, trabalhando para Jesus, fazendo a obra de Deus. Isso é coisa linda. Mas quando você retorna no tempo e também no espaço e vai encontrar uma cultura judaica extremamente preconceituosa contra a pessoa com deficiência, fosse qual fosse sua deficiência, esse homem então agora recebe de Jesus um milagre que restaura não apenas o seu corpo e lhe deixa são, mas restaura também a sua dignidade, restaura também o seu homem interior, os seus aspectos emocionais, psicológicos, uma nova vida. Olha, queridos, esse ato de Jesus de curar este homem não é apenas a cura do corpo, mas alcança também a sua própria alma, o seu ser integral. E não apenas isso, mas o principal, o agir de Jesus sobre ele, restaura também o seu ser espiritual, porque afinal de contas, antes de ouvir a palavra de Cristo no sentido de restaurar a sua saúde, ele já havia ouvido uma palavra anterior, maravilhosa e profunda, onde Jesus diz, filho, perdoados são os seus pecados. Oh, queridos irmãos, não significa dizer que a paralisia que ele tinha era resultado de um pecado praticado. Não, não podemos dizer isso. Como que se fosse um castigo divino pelos seus pecados. Não, mas se nós formos refletir, nós sabemos que esse homem era paralítico, mas não conhecemos a sua história. O texto é repetido em Mateus capítulo 9 e também em Lucas capítulo 5. E quando nós caminhamos na leitura desses textos, a Bíblia apresenta em Mateus um texto muito similar, em que Jesus atravessa o mar da Galileia e entra em sua cidade, Cafarnaum, e estando ali em sua cidade, ele tem encontro então com esse paralítico na sua casa, e estando ali Jesus o cura de sua paralisia, e esse homem vai embora. Mas o texto de Mateus capítulo 9, assim como Marcos capítulo 2, também nos dá informações reduzidas a respeito da história desse homem. Não apenas Mateus e Marcos, mas lá no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 5, essa história mais uma vez declarada. E é desse jeito que a gente tem que estudar a Bíblia e pregar o Evangelho, querido, é recorrendo aos textos, para que a nossa palavra, a nossa tradição, o nosso blá blá blá, o nosso magistério, não fique baseado na vontade humana,
no desejo de alguém, mas no que a Escritura e somente ela nos diz. E aqui em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ver mais uma vez o episódio em que Jesus cura esse paralítico. Aqui a Bíblia vai contar a mesma história, que no versículo 17, que Jesus vem da Galileia e entra em Cafarnaum, e estando ali, homens transportam numa cama o homem enfermo, e descem e colocam diante do Senhor, e colocando diante do Senhor, Jesus declara o perdão dos pecados para esse homem, e os fariseus blasfemam, os escribas, eles blasfemam. Jesus então lhes faz a mesma pergunta, e se dirige ao paralítico, dá ele a ordem da cura. Esse paralítico se levanta e sai carregando a sua maca, sua cama, o seu leito, e vai para casa glorificando a Deus. Os 3 textos do Evangelho estão aqui lidos e analisados, e nenhum dos 3 textos nos permite dizer algo sobre a história desse homem. Se esse homem sofreu um acidente, se ele foi vítima de guerra, o fato é que Jesus vê pecado nele. Por que Jesus vê pecado nele, queridos? Obviamente, por ele ser um pecador, por ele ser como eu e como você, que pecadores também somos. Não há demérito nenhum e não podemos associar a sua paralisia ao seu pecado. Mas Jesus, ao olhar para aquele homem paralítico, vê nele um problema muito maior do que a sua própria paralisia. Jesus não olha para o corpo daquele homem, porque Jesus não faz acepção de pessoas, mas ao olhar para a alma daquele paralítico, Jesus encontra pecados. Como quando ele olha para mim, ele encontra pecados, como quando ele olha para você nessa tarde, ele encontra um problema muito maior em você. Seja qual for o problema que você traz para apresentar diante de Deus, seja qual for a dificuldade que você apresenta ao Senhor, o que a palavra de Deus está trazendo para o nosso coração é que o maior problema do homem se chama pecado. Jesus aqui não deixa dúvida nenhuma, o homem era um paralítico, mas o Senhor se refere não à sua paralisia, mas ao seu pecado. E você e eu também temos problemas diversos, sejam eles quais forem. Muitas igrejas têm te chamado por causa dos seus problemas financeiros, muitas denominações têm insistido em campanhas por causa de problemas que não fazem sentido algum, coisas que não são essenciais para a sua vida. Pessoas estão fazendo campanhas para que você viaje pelo mundo, para que você conheça o planeta. Meu Deus do céu, será que esse é o seu problema? Será que essa é a proposta do Evangelho? É para isso que o Evangelho foi colocado no mundo, para resolver esse problema da minha vaidade, de querer conhecer as nações? Não, Jesus está olhando para um paralítico aqui, e ele olha e diz, coitado, é um paralítico. Não, Jesus diz, coitado, é um pecador. E Jesus diz a ele, filho, perdoados são os seus pecados. O Espírito do Senhor está olhando para a minha vida e para a sua nessa tarde, e ele continua vendo muitos problemas em nós, mas o principal problema que Deus continua querendo tratar com o homem é o problema do pecado. Deus tem em Cristo Jesus perdão para o seu pecado e para o meu. Oh, glória a Deus por isso. Os demais problemas acessórios serão também solucionados. Afinal, Jesus curaria aquele moço, mas o Senhor não o despede sem cuidar do seu problema espiritual. Nessa tarde, a igreja está aqui por meio da minha pessoa, mas o Espírito Santo está comunicando ao seu coração esta palavra. Há um sério problema que Deus quer tratar na sua vida, e esse problema se chama pecado. Querido, entregue-se a Cristo, receba perdão de pecados, seja santificado pelo poder perdoador do sangue de Jesus, e todos os demais problemas você encontrará resposta também em Deus. Mas de pouco adiantará você resolver os graves problemas materiais da sua vida, os problemas existenciais que você tem, se você não resolver o problema do pecado. Que o Espírito de Deus te abençoe. Reflita sobre isso agora enquanto nós louvamos a Deus. E daqui a pouco eu volto para o encerramento do nosso programa, orando por você, na esperança de que o Espírito Santo tenha encontrado guarida no seu coração e que você finalmente se abra ao perdão de Deus, que vai muito além do corpo, mas quer atingir a sua alma, quer atingir o seu espírito e resolver o maior problema que você tem, que não são as suas finanças, que não é o seu casamento, mas que é o pecado, que gera morte espiritual e que separa o homem de Deus.
Louve a Deus comigo e daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde vou, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guia. A Deus, pois o seu filho lá na cruz a entregou por mim. E agora, pastor, não me importa aonde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. As Assembleias de Deus da Avenida do Canal trazem para você grande projeto Canal em Ação, uma igreja comprometida com a cidadania. Venha participar conosco. Assistência jurídica ao público, verificação de pressão, verificação de glicose, recreação infantil com palestra, distribuição de saquinho surpresa, brincadeiras com pula-pula, piscina de bolinhas e outros, palestra de educação financeira cristã e palestra pastoral. Dia 21 de fevereiro de 2015, sábado, de 14 às 19 horas, Avenida do Canal 519, Altinópolis, Governador Valadares. O evento é gratuito, aberto ao todo o público. Igreja Assembleia de Deus, uma igreja comprometida com a cidadania. Meu querido, estamos chegando ao minuto final da nossa programação e eu preciso ser muito direto. O resumo desta mensagem
gira em torno exatamente dessa certeza. Muitas pessoas têm procurado igrejas em busca de resposta para muitas coisas. Esse paralítico, com mais 4 pessoas, foram ao encontro de Jesus, buscando a cura de sua paralisia. Você, o que o motivou a ligar a TV nessa tarde para assistir a nossa programação? O que tem te levado às igrejas? Campanhas, prosperidade financeira, quebra de maldições, essas bobagens que nós ouvimos hoje em dia? Se você procurar a Jesus apenas por aquilo que é aleatório, se você procurar a Jesus apenas por aquilo que é trivial, pelas coisas banais, materialistas, egoístas, hedônicas, você não encontrará o melhor que Jesus tem para te oferecer. Porque o maior favor de Deus para o homem em todos os tempos é o perdão e a comunhão com Ele. A Bíblia é um livro a respeito de um Deus santo que cria um homem em santidade e do esforço desse Deus para restaurar o homem a quem Ele criou. Tudo o que você pode fazer para agradar a Deus ao longo de sua vida é entregar-se a esta fé, a entregar-se a esse perdão de Deus e encontrar em Jesus o perdão dos seus pecados, a restauração de sua santidade e da sua comunhão com Deus. Esse é o resumo da entrada de todos os homens no reino de Deus. Mas, pastor, e a prosperidade? E a proteção? E a santificação? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É óbvio que todas essas demais coisas são importantes, são promessas bíblicas. É fato que Jesus quer realizar, mas antes de qualquer outra coisa, a proposta de Jesus Cristo para nós é que nós nos livremos do nosso pecado. Porque se você não se livrar da culpa do seu pecado, meu irmão, toda a prosperidade financeira, toda a saúde do corpo, tudo aquilo que você conseguir ao longo dessa vida não terá significado algum, porque nessa vida nós nascemos vazios e vazios nós morremos. É certo que nada trouxemos desse mundo e nada iremos levar. O Evangelho nessa tarde te advertiu e de forma firme expôs ao seu conhecimento o propósito salvador de Deus para a sua vida. E nesse momento que se encerra, eu te conclamo a fechar os seus olhos e a clamar a Deus pela restauração da comunhão com Ele, pelo perdão de pecados. Feche os seus olhos, entrega-te ao Senhor, confessa os teus pecados a Ele, que é fiel e justo e poderoso para te perdoar. Eu vou orar com você, para que nossa vida seja abençoada com a maior de todas as bênçãos. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como paralítico nós nos aproximamos do Senhor agora, mas não com a paralisia do corpo, Senhor. Nos aproximamos de Ti com a paralisia da alma, presos pela fraqueza do nosso pecado. Nós nos prostramos diante do Senhor, querendo ouvir da Tua boca a frase mais poderosa que o Senhor disse ao paralítico naquele dia. Não que ele fosse levantado de seu leito, mas que ele fosse perdoado de seus pecados. Pai, em nome de Jesus, aquele que está agora orando comigo, com o coração sincero, arrependido, desejoso de uma vida nova, acolhe ele em Teus braços, Pai. Perdoa-lhe os pecados, cura-lhe a alma e o espírito, e também, por que não dizer, cura-lhe o corpo das sequelas que o pecado tem deixado sobre nós. Que ele viva uma nova vida, e que a vida que ele viva agora, ele a viva na fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos os filhos de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Ouça-me, por favor, uma vez mais.
dessa vez foi demais. Ouça-me, quero sim te ajudar. Ouça-me, o que vou te contar. Ouça-me, não custa nada ouvir. Ouça-me, sua atenção pode salvar você. Só te peço, ouça-me. Ouça-me, dê um tempo pra me ouvir e ouça-me. Algo diferente eu tenho a te dizer. Ouça-me. Você está sem saber o que fazer. Chame Deus pra mudar o seu viver. Ele faz muito mais, vale assim. Nada sou, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Ouça-me, ouça-me, não custa nada ouvir. Ouça-me, sua atenção pode salvar você. Só te peço, ouça-me. Ouça-me, dê um tempo pra me ouvir um tempo. Ouça-me, algo diferente eu tenho a te dizer. Ouça-me, ei, por favor, uma vez mais. Ouça-me. Deus tem mais, viu, Semin? Muito, muito, muito mais pra você. Ser feliz é melhor que sofrer. Se quiser, vai ganhar solução. Sem pagar, vai levar salvação. Ouça-me, ouça-me, não custa nada ouvir. Ouça-me, chega aqui, sua atenção pode salvar você. Só te peço, ouça-me.